Durante muitas gerações, nós fomos condicionados a acreditar no êxodo do povo de Israel, baseados apenas pela fé. Nos ensinaram que o Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, está situado no Egito, especificamente na Península de Sinai, uma das extremidades do Mar Vermelho. No entanto, nunca foi encontrada nessa região nenhuma evidência que pudesse comprovar essa narrativa, nada de artefatos, inscrições antigas ou vestígios que validassem essa história tão importante para os cristãos, como é relatada nas Escrituras. Por conta dessa ausência de evidências, muitos passaram a duvidar completamente desse grande evento bíblico. Mas, será que todas as provas foram removidas? Será que o próprio Criador permitiu o desaparecimento de todos os indícios? Ou será que até hoje simplesmente estávamos procurando no lugar errado? As Escrituras mencionam inúmeras vezes que o povo de Israel, liderado por Moisés, saiu do Egito em direção a Midian, e que o Monte Sinai situava-se em Midian ou em seus arredores. Midian localizava-se no território onde hoje se encontra a Arábia Saudita, que, ao contrário do que a tradição popular afirma, existem evidências arqueológicas reais de que o verdadeiro Monte Sinai está de fato na atual Arábia Saudita. Esse monte é conhecido como Jebel el-Lawz, e ele nunca esteve no Egito. Mas, então por que até hoje nos apresentam um Monte Sinai localizado no Egito? O Mar Vermelho é um golfo do Oceano Índico, situado entre a África e a Ásia. Ele termina na Península do Sinai, onde se divide em duas ramificações em formato de V, o Golfo de Suez a oeste e o Golfo de Aqaba a leste. Por muitos anos, o Golfo de Suez foi apontado como o local onde teria ocorrido a famosa travessia do Êxodo. Mas, ao analisarmos mapas antigos da região, percebemos que, na época, não se tinha conhecimento do Golfo de Aqaba. Como esses mapas não mostravam o Golfo de Aqaba, a fronteira da Arábia Saudita com o Egito se estendia apenas até o Golfo de Suez, e não até o Golfo de Aqaba, como é conhecido atualmente. Esse foi um dos fatores que levaram arqueólogos a procurarem o local da travessia do Êxodo nas imediações do Golfo de Suez, induzindo-os, assim, a apontarem um Monte Sinai localizado no Egito. No entanto, recentemente, com o auxílio de imagens aéreas captadas por drones e aviões de reconhecimento, foi possível constatar que o Golfo de Aqaba se tornou um forte candidato a ser o verdadeiro local da grande travessia. Segundo as Escrituras, o povo de Israel deixou o Egito partindo de Gósen, terra de Ramessés, rumo ao Monte Sinai. No caminho, atravessaram o Mar Vermelho, passaram pela cidade de Sucote, por Etã, e finalmente acamparam em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Grandes estudiosos da Bíblia debateram por muito tempo sobre a rota e o local exato da travessia. E ainda hoje, 3 rotas principais são propostas para esse grande evento do Êxodo. A primeira sugere que os israelitas cruzaram o Mar Vermelho em Sucote, em uma antiga extensão do mar que hoje já não existe mais, restando apenas alguns lagos rasos. Na segunda rota, propõe-se que o povo de Israel contornou o deserto do Mar Vermelho pela parte oriental e realizou a travessia no Estreito de Tirã. A terceira rota propõe que o povo de Israel contornou o deserto do Mar Vermelho pela parte norte e cruzando pela praia de Nueiba. Das 3 rotas sugeridas, a travessia pela praia de Nueiba é a que mais faz sentido dentro do trajeto descrito nas Escrituras, e também é a que apresenta evidências reais desse grande evento bíblico, extremamente importante para o cristianismo. O livro do Êxodo menciona que o local da travessia era chamado de Yam Suf, em hebraico, termo que foi traduzido como Mar Vermelho. E a praia de Nueiba possui exatamente as características descritas. Com cerca de 5 km de comprimento,
por 3 quilômetros de largura, ela teria espaço suficiente para acomodar toda a multidão do povo de Israel. Além disso, há montanhas em ambos os lados da praia, o que confirma o relato bíblico de que eles estavam encurralados, exatamente como descrevem as Escrituras. O Mar Vermelho à sua frente e o exército de Faraó às suas costas. Um cenário dramático se formava. Mas então, uma coluna de nuvem se posicionou entre o exército egípcio e o povo de Israel, impedindo que os soldados atacassem. A distância entre a praia de Nuweiba e o outro lado na Arábia Saudita é de aproximadamente 16,9 quilômetros. E o mais impressionante, esse trecho possui uma inclinação de apenas 6 graus, com cerca de 5% tanto para a descida quanto para a subida, formando um verdadeiro caminho submerso no fundo do mar. Esse trajeto poderia perfeitamente ter sido cruzado pelos israelitas, se as águas tivessem de fato se partido. Ronald Wyatt, um arqueólogo cristão norte-americano, foi o pioneiro nessa descoberta durante a década de 1980. Ele conduziu expedições de mergulho exatamente nesse trecho, na praia de Nuweiba, explorando o fundo do Mar Vermelho. E o que encontrou ali chamou a atenção. Corais com formatos incomuns, apresentando ângulos retos de 90 graus, circunferências bem definidas e estruturas com eixos que possuíam 4 e até 8 travessas em seu centro. As análises do formato dessas estruturas de corais concluíram que elas são compatíveis com o design das rodas das carruagens egípcias, as chamadas bigas, utilizadas justamente na época do Êxodo. Especialistas confirmaram mais tarde que corais não se formam naturalmente com aqueles formatos. Corais se desenvolvem quando larvas, conhecidas como plânulas, nadam livremente até se fixarem em superfícies sólidas, como rochas, metais ou madeira. Essas larvas possuem um esqueleto externo feito de carbonato de cálcio. Após a sua morte, elas deixam uma estrutura rígida, que serve de base para novas colônias de corais se formarem. De acordo com o Dr. Wyatt, os corais encontrados ali se formaram sobre os restos das carruagens egípcias. E mesmo após as carruagens terem se desintegrado com o tempo, os corais conservaram seus formatos originais até os dias de hoje. O Dr. Wyatt também encontrou uma roda egípcia dourada ainda intacta, possivelmente preservada devido ao fato de que corais não se formam em superfícies como o ouro. Em Êxodo 14:7, está registrado que o faraó tomou 600 carros escolhidos, ou seja, os 600 melhores carros de guerra. Provavelmente essa roda dourada pertencia a um desses carros de elite, com rodas revestidas de ouro. O Dr. Wyatt também realizou mergulhos do outro lado, na costa da Arábia Saudita, e encontrou as mesmas estruturas de corais, confirmando um grande rastro de naufrágio no fundo do mar, indo de um lado ao outro. Expedições mais recentes conduzidas pelo Dr. Leonard Müller e por outros pesquisadores que aprofundaram esse tema, inclusive especialistas em corais, revelaram as mesmas estruturas no fundo do mar, validando as descobertas feitas por Wyatt décadas antes. Detectores de metal foram utilizados para analisar as estruturas de corais encontradas no fundo do mar, e as leituras foram consistentes com estruturas metálicas circulares, semelhantes às rodas utilizadas pelas carruagens egípcias. Especialistas também confirmaram que os corais dessa região são diferentes dos recifes naturais, encontrados em outras partes do mundo. Eles foram formados sobre estruturas construídas por mãos humanas, espalhadas pelo fundo do mar, e não surgiram por processos naturais. Infelizmente, as autoridades egípcias não permitem que nenhum desses objetos seja retirado do fundo do mar para análise na superfície. Quando Ronald Wyatt chegou à praia de Nuweiba pela primeira vez, na década de 1980, ele encontrou um pilar, de origem fenícia, parcialmente submerso na água. As inscrições do pilar haviam desaparecido, provavelmente devido à erosão natural, ou talvez
apagadas propositalmente. Com a ajuda da polícia local, Wyatt encontrou o outro pilar, no lado da Arábia Saudita. Diferente do que havia visto em Nuweiba, este ainda possuía inscrições intactas. As traduções revelaram palavras que chamam a atenção: Egito, Salomão, Edom, morte, Faraó, Moisés e Yahweh, ou Jeová. A partir dessas descobertas, Wyatt concluiu que esses dois pilares foram colocados ali pelo próprio rei Salomão, como um memorial da travessia do Mar Vermelho. Mas o que aconteceu depois é ainda mais curioso. As autoridades da Arábia Saudita removeram o pilar encontrado em seu território e, em seu lugar, colocaram apenas uma pequena placa indicando o local. Até hoje ninguém sabe ao certo para onde levaram o pilar original. Já do lado egípcio, o pilar também foi movido, afastado da praia e assentado sobre uma base de concreto, onde permanece até hoje. Esses dois pilares são mencionados na Bíblia pelo profeta Isaías, no capítulo 19, versículo 19. Todas as evidências apresentadas neste vídeo são mais do que suficientes para concluirmos que a travessia realmente ocorreu neste local, na praia de Nuweiba. E, consequentemente, o verdadeiro Monte Sinai está localizado na Arábia Saudita. Essas são as provas que o Deus de Israel fez questão de preservar, para que ninguém tivesse dúvidas de que esse grandioso evento bíblico realmente aconteceu. O Monte Sinai é uma das montanhas mais importantes das Escrituras, que foi o palco onde, de um lado, a glória do Deus de Israel desceu em forma de fogo, e do outro, ocorreu o terrível declínio do povo de Israel com a adoração do bezerro de ouro. Por muitas gerações, sua localização nos foi apresentada como sendo no Egito. Mas nunca foram encontradas evidências arqueológicas ao redor desse local que pudessem validar tal afirmação. A tradição de que o Monte Sinai fica no Egito teve início no século IV, quando Helena de Constantinopla, mãe do imperador Constantino, escolheu esse local. Segundo relatos históricos, Helena teria tido sonhos e visões que revelavam os lugares bíblicos sagrados. Um desses sonhos indicava o local do Monte Sinai, onde Helena de Constantinopla foi ao Egito e nomeou o suposto monte como sendo o Sinai, ainda que ali jamais tenham sido encontradas evidências arqueológicas. E assim nasceu o mito que perdura até os nossos dias. Ainda hoje, milhares de pessoas continuam visitando o falso Monte Sinai no Egito. Como vimos anteriormente, a travessia do Mar Vermelho ocorreu na praia de Nuweiba, cruzando em direção à Arábia Saudita. Portanto, o Monte Sinai fica do lado da Arábia Saudita, e não no Egito.
Na década de 1970, a Arábia Saudita era um país fechado para visitantes. Nesse período, Ron Wyatt, suspeitando que o verdadeiro Monte Sinai estivesse em território saudita, tentou entrar diversas vezes no país, mas teve seus vistos negados. Determinando-se a seguir sua convicção, ele acabou entrando clandestinamente na Arábia Saudita e chegou até o monte que acreditava ser o autêntico Monte Sinai. E o que viu lá o impressionou profundamente. Porém, ao retornar, foi preso pela polícia saudita e todas as fotos e vídeos que havia feito foram confiscados. Mesmo assim, após essa tentativa corajosa, começaram a surgir fotos e vídeos de outras pessoas que também se aventuraram e conseguiram entrar. E desta vez, saíram com evidências. Entrevistas com pessoas que decidiram falar após tantos anos revelam novos detalhes surpreendentes. Entre elas, está um jornalista da Fundação de Pesquisa de Al-Taima, que entrevistou um residente local, pertencente à facção de Harrod, e também o arqueólogo cristão americano Bob Cornuke, que entrevistou um veterano que serviu na Arábia Saudita durante a Segunda Guerra Mundial. Ambos confirmaram: o exército e as autoridades sauditas sabiam sobre a verdadeira localização do Monte Sinai e o mantinham em segredo absoluto, até mesmo dos próprios muçulmanos. Após a travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel chegou a uma praia do lado da atual Arábia Saudita, a antiga Midian. Dali eles partiram em direção ao deserto de Sur, onde andaram por 3 dias sem encontrar água, até chegarem em Mara, o lugar das águas amargas. De Mara, seguiram para um lugar chamado Elim, onde, segundo a Bíblia, havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Incrivelmente, ao longo do trajeto do Monte Sinai, encontramos este lugar, onde ainda nos dias de hoje possui as 12 fontes de água e várias palmeiras. O povo da região descreve este local como Elim, que também é conhecido como as 70 palmeiras. Este lugar presente até os dias de hoje se encaixa perfeitamente na descrição bíblica de Elim. Saindo de Elim, no caminho para o Monte Sinai, a Bíblia diz que o povo parou em um lugar chamado Refidim, onde Moisés bateu na rocha e a mesma se fendeu, jorrando água para o povo beber. Impressionantemente, no trajeto ao Monte Sinai, existe essa rocha com uma fenda gigante ainda de pé. As rochas ao redor possuem uma superfície suave, como se estivessem sido lavadas por grandes quantidades de águas que foram jorradas através da fenda, lavando as rochas abaixo e formando um pequeno lago ao pé do morro. Partindo de Refidim, o povo de Israel finalmente chega ao Monte Sinai e acampa em frente ao monte. Essa montanha, conhecida hoje como Jebel el-Lauz, é a mais alta da região e possui características impressionantes que se encaixam perfeitamente no contexto bíblico. A primeira coisa que chama a atenção é o seu pico completamente escurecido.
visível a quilômetros de distância, como se o topo da montanha tivesse sido queimado por um fogo intenso. Curiosamente, apenas o topo da montanha é escurecido. A parte inferior e as montanhas ao redor mantêm a coloração natural da terra local. As pedras do topo são negras apenas por fora. Em seu interior, continuam com a coloração original, como se tivessem sido queimadas apenas superficialmente. A Bíblia diz em Êxodo 19:18: todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Arqueólogos seculares, ao serem apresentados as evidências, tentaram refutar afirmando que se tratavam apenas de rochas vulcânicas. Mas um arqueólogo cristão, que subiu o monte após a expedição do Dr. Ron Wyatt, resolveu investigar por conta própria. Ele quebrou uma das pedras chamuscadas do topo e provou que, em seu interior, a coloração era idêntica à da parte inferior do monte, confirmando que o escurecimento era apenas superficial, causado por um calor extremo. Ele levou amostras dessas pedras para análise no Museu de História Natural. E o laudo foi claro. Não se tratavam de rochas vulcânicas. Eram rochas normais que haviam sido expostas a uma enorme quantidade de calor. Essa análise confirmou um dos eventos mais poderosos das Escrituras, o momento em que Deus desceu em fogo sobre o Monte Sinai para falar com Moisés. Ao redor dessa montanha, também foram encontrados inúmeros resquícios arqueológicos que provam com exatidão os eventos narrados no Êxodo do povo de Israel. O povo, ao perceber que Moisés estava demorando a descer do topo da montanha, decidiu construir para si um bezerro de ouro. Levantaram um altar e ali o adoraram, entregando-se à idolatria. Quando Moisés finalmente desceu da montanha e viu o que o povo estava fazendo, ficou profundamente indignado. Em um ato de justiça e fúria, ele destruiu o bezerro de ouro, moeu-o até virar pó, e lançou o pó nas águas que desciam da montanha, obrigando todo o povo a beber daquela água. Bem à frente da montanha, foi encontrado um altar antigo, com diversas inscrições e desenhos de bois e de pessoas adorando bois, exatamente como descrito no relato bíblico. Isso confirma que ali foi o altar onde foi colocado o bezerro de ouro. Próximo a esse altar, há também uma pedra curiosa, uma formação com uma depressão circular e desgastada, indicando que provavelmente foi ali onde Moisés moeu o bezerro, transformando-o em pó antes de jogá-lo na água. E logo abaixo, descendo da montanha, ainda podem ser vistos os rastros de uma antiga corrente de água, marcando o leito do rio onde Moisés lançou os restos do bezerro de ouro.
A Bíblia relata que, após Moisés destruir o bezerro de ouro, 3.000 israelitas foram mortos por sua idolatria. E por causa disso, um enorme cemitério foi construído nas proximidades do monte. Cerca de 6 quilômetros distante da montanha, existe uma área que se assemelha a um vasto cemitério antigo. Analistas confirmaram que as covas nesse local foram cavadas todas de uma só vez, indicando um evento específico e de grande magnitude, exatamente como descrito nas Escrituras. Segundo o livro do Êxodo, Moisés edificou um altar ao pé do monte, onde foram sacrificados vários bezerros. Além disso, ele ergueu 12 pilares, um para cada tribo de Israel. E justamente ao pé da montanha, podemos ver formações rochosas que lembram corredores de pedra, muito semelhantes a currais, onde os animais seriam conduzidos para o sacrifício. Esses corredores terminam em frente a uma grande rocha achatada, que, muito provavelmente, foi usada como altar para os sacrifícios dos bezerros. Incrivelmente espalhadas ao redor desses corredores, existem várias pedras redondas, que teriam sido utilizadas por Moisés para erguer os 12 pilares, como descrito nas Escrituras. Relatos de pessoas que estiveram ali na década de 1980 afirmam que foram encontrados ossos de animais próximos à pedra do altar e que as pedras redondas ainda conservam suas bases quadradas, indicando claramente o local onde estavam assentadas. Segundo as Escrituras, os homens das cidades de Sodoma e Gomorra foram castigados por Deus por meio de um julgamento divino, com fogo e enxofre vindos do céu. Um calor intenso consumiu completamente as cidades e seus habitantes, logo após Ló se retirar com sua família.
Porém, a esposa de Ló, ignorando a ordem de não olhar para trás, decidiu observar pela última vez sua amada Sodoma sendo destruída e acabou se transformando instantaneamente numa estátua de sal. Neste segmento, vamos descobrir o que restou dessas cidades nos dias de hoje. As Escrituras dizem que as cidades estavam situadas nas planícies do Jordão, uma área que cerca o Mar Morto, uma região muito bonita, localizada a 400 metros abaixo do nível do mar. Este é o ponto habitável mais baixo da Terra e um lugar extremamente quente que foi amaldiçoado por Deus por causa do pecado de seus habitantes. Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, escreveu: ainda há restos deste fogo divino e os destroços das 5 cidades ainda podem ser vistos lá. Existe uma crença popular, segundo a qual as cidades teriam sido encobertas pelas águas do Mar Morto. Mas se Joséfo pôde ver as cidades em sua época, nós também podemos, especialmente agora, já que o nível das águas tem diminuído nos dias atuais. A descrição bíblica nos diz que as cidades estavam espalhadas, formando uma linha ao longo da fronteira dos cananeus, e não agrupadas em uma única área, como alguns podem pensar. Dirigindo ao longo da rodovia litorânea do Mar Morto, em Israel, qualquer pessoa pode ver as estranhas formações de cor mais clara, em contraste com o terreno ao seu redor. Estas são as cidades destruídas pela ira de Deus. Cidades que foram consumidas pelas chamas e pelo intenso calor enviado pelas mãos do Deus de Israel. Hoje, essas cidades possuem uma coloração mais clara do que os terrenos e as montanhas ao redor. Esta é uma área completamente desolada, onde nada pode ser cultivado, exatamente como é mencionado nas Escrituras. Ao inspecionarmos essas formações de perto, podemos observar estruturas que contêm elementos artificiais, como ângulos de 90 graus. As cinzas remanescentes dos materiais dessas cidades são compostas por um material mais pesado, devido à presença de enxofre, e ainda retém algumas formas originais de estruturas artificiais.
Essa impressionante estrutura se destaca como uma formação singular, com 4 lados bem definidos, cercada por um profundo fosso. Ao nos aproximarmos da estrutura, observamos um padrão arredondado e diferente de qualquer tipo de pedra sedimentar, que normalmente apresentaria camadas horizontais. Essas formações arredondadas também são vistas em outras áreas de cinzas das antigas cidades. Trata-se de uma evidência clara de exposição a um calor extremo, de até 3.300 graus Celsius. A ionização térmica ocorre quando os elétrons se atraem e se repelem, formando essas estruturas arredondadas e incomuns. Nos dias de Ló, esta região tornou-se um verdadeiro caldeirão fervente de morte e destruição, vindo diretamente da parte de Deus. É possível ver muitos fenômenos estranhos aqui, como estas camadas de material que se desintegram ao simples toque dos dedos. Os edifícios feitos de pedra calcária da cidade de Sodoma e Gomorra foram totalmente transformados em cinzas pelo fogo consumidor. As evidências dessa destruição se revelam nessas formações brancas e estranhas de gesso presentes na área, incluindo formas incomuns de giz, um material que não é encontrado em outras regiões do país. Também podem ser observadas camadas de materiais esbranquiçados, como o próprio gesso e cinzas. No tempo do profeta Elias, no Monte Carmelo, Deus também enviou fogo do céu, que consumiu completamente o altar de sacrifício feito de pedras, transformando tudo em cinzas. Quando Deus envia um fogo consumidor, até mesmo as pedras se transformam em cinzas. No perímetro dessa antiga cidade, pode ser vista uma esfinge surpreendente, ainda de pé nos dias de hoje. Este era um símbolo pagão, posicionado na extremidade da cidade. Acreditava-se que protegeria os habitantes contra o perigo. A esfinge permanece como uma estrutura singular e bem definida. É possível observar uma demarcação nítida entre sua base e o solo abaixo dela, indicando que possivelmente outra estrutura foi construída sobre esse fundamento. Visto de um nível mais alto, uma grande seção de gesso desmoronou ali, revelando claramente camadas de cinza branca, que corresponde ao sulfato de cálcio, e cinza escura, formada por carbonato de cálcio.
Também é possível encontrar cinzas soltas ou em pó depositadas ao pé dessas formações. Essas cinzas são compostas por carbonato e sulfato de cálcio, provenientes dos edifícios de pedra calcária misturados com o enxofre durante a ação do fogo. Nessas formações, alguns materiais podem ser facilmente retirados da superfície com um simples toque das mãos. Observando as ruas da cidade, é possível notar formas artificiais absolutamente incomuns para essa região. Aqui, vemos o que restou de um edifício com lados em ângulos de 90 graus. Do lado oposto, podemos observar a mesma estrutura simétrica com traços artificiais, ou seja, não formados pela natureza. É possível ver restos de paredes que se estendem para fora em ângulos retos em relação à estrutura principal. Mais uma evidência clara de construção antropogênica, feita por mãos humanas, e não pela ação natural. Também podemos identificar janelas retangulares visíveis nas paredes dessas formações, revelando traços arquitetônicos do passado. Explorando a cidade em busca de sinais de habitação, observamos em primeiro plano uma torre em formato cilíndrico, posicionada nas extremidades da antiga cidade. As ruínas têm sido deterioradas por mais de 3.500 anos, sob a ação do tempo, sol, vento e chuva. Ainda assim, é visível a aparência de ruas e estruturas artificiais, testemunhas silenciosas de uma civilização que foi consumida pela ira divina. Aqui em primeiro plano, observamos uma forma cônica sobreposta a uma área elevada. A uma curta distância, vemos outra formação semelhante. Ao cruzarmos a antiga cidade, encontramos uma entrada curvada que, ainda hoje, mantém uma forma simétrica, impressionante. Outras formas estranhas continuam sendo encontradas na cidade. Neste caso, vemos uma grande quantidade de material endurecido que, ao ser quebrado, revela uma camada de substância previamente aquecida, inclusive cristais de gesso criados pela combinação de pedra calcária com enxofre. Devido ao imenso calor, diversos objetos nas cidades foram instantaneamente derretidos. Aqui, por exemplo, temos um material que ferveu em sua superfície, enquanto o restante se acumulou no fundo, criando uma base sólida. Um achado incomum aqui, mas apenas mais uma das formações enigmáticas que não são vistas em nenhuma outra área do país.
Este é mais um exemplo de algum tipo de substância derretida pelo extremo calor que desceu do céu. No solo, foi encontrada uma camada incomum de cristais de gesso. E logo abaixo desses cristais, há uma camada de gesso branco, seguida por cinzas, escurecidas, formadas pela intensa propagação de calor que consumiu completamente essa cidade ao longo do Mar Morto. Em outro ponto, mais gesso foi descoberto, dessa vez em formato circular, com cristais que se projetam para fora da superfície. Este é mais um exemplo de algum tipo de substância derretida pelo extremo calor que desceu do céu. A primeira amostra de enxofre foi encontrada aqui, tendo sido levada de um ponto mais elevado. Este é o marcador celestial deixado por Deus, que confirma a localização real de Sodoma e Gomorra. O Dr. Ron Wyatt foi o descobridor original destas cidades, em 1989, e descreveu em detalhes o enxofre encontrado neste local. Sodoma e Gomorra. Bem, em frente de você, veja alguns pontos em comuns. Podemos dizer que é uma camada de cinzas, não é pedra, são cinzas. Agora, podemos ver isto. Agora nos dirigimos para mais perto. E você pode ver que há um tipo de estrutura em forma singular. Agora, o que achamos quando nos aproximamos mais é que há enxofre dentro de cada uma dessas estruturas. Isto está na maioria delas. Neste aqui, nós podemos até tirar um pouco, uma porção de enxofre e colocamos na nossa sacola de amostras, e as que não têm enxofre apresentam um centro muito escuro onde houve calor. Agora vamos ver este aqui que tem um pouco de enxofre. Você pode ver o enxofre e... Bem, vamos guardar essa amostra na mochila também. Eu começo usando uma faca que não está muito afiada. Ok, aqui está. E nós colecionamos um pouco mais. Ela tem um cheiro e sabor de enxofre. Gosto de enxofre. A Bíblia nos fala que choveu fogo e enxofre nas cidades de Sodoma e Gomorra. Agora, o que você vê em frente aqui são os resultados de pedaços de enxofre ardente de tamanhos grandes e também pequenos que se chocaram. E o que nós achamos aqui é que Deus fez chover enxofre ardente nessa cidade. E chuva é uma descrição perfeita disso. Isso caiu aqui no mesmo padrão que a chuva cai, e o calor acumulativo disso sobre as cidades fez tudo ficar em chamas. Pode-se ver que todo o material aqui, metal, pedra e obviamente as pessoas, se queimou. E este enxofre queimando continuamente vitrificou o material quando tudo foi queimado ao redor e consumiu o oxigênio que existia. E então, obviamente, se sufocou e
cada uma das pequenas partes, essas cápsulas pequenininhas, cristalinas, que é um pedaço grosso de enxofre. E há milhões nestas cinzas que temos aqui. Agora aqui estão alguns que nós quebramos, você pode ver o enxofre dentro. E outros que nós deixamos intactos, mas há milhões destes aqui. Assim, isto realmente mostra que Deus enviou fogo e enxofre sobre essas cidades. Um pedaço de enxofre das cidades foi queimado e esse enxofre ardente produziu uma chama azul, bonita à noite. Um aroma muito forte de enxofre encheu o ar e era muito forte se alguém respirasse diretamente a fumaça. Durante a continuação da exploração, ainda mais enxofre foi encontrado, em diversos formatos e tamanhos. Algumas dessas amostras foram levadas para regiões mais baixas, sendo incorporadas à coleção de evidências que apontam para este julgamento divino, registrado nas Escrituras. Este enxofre encontrado na região possui a forma monoclínica. É um enxofre branco que foi queimado ou cozido a uma temperatura extremamente alta. Ele é bastante diferente do enxofre natural que se forma em outras áreas geotermais da Terra. Amostras foram coletadas e levadas a um laboratório para análise. Cada uma foi cuidadosamente separada e preparada para os testes, com a parte externa sendo posta de lado. Em seguida, foram colocadas em um britador de pedras, depois prensadas em discos e, por fim, submetidas a uma máquina para uma análise semi-quantitativa, ou seja, uma leitura precisa feita por radiografia. Cada amostra foi transportada individualmente para a câmara de testes para análise detalhada. Os resultados foram surpreendentes. As amostras continham 98% de enxofre puro, algo completamente diferente de qualquer outro enxofre encontrado naturalmente na Terra. Este enxofre, puro e cozido, é um marcador celestial, deixado por Deus para mostrar ao mundo que, sem sombra de dúvidas, essas cidades foram destruídas sob sua ordem divina. Os críticos têm dito que este enxofre é de atividade vulcânica, mas enxofre rômbico vulcânico é somente 40% de enxofre e tem um estado cristalino, diferente do branco compactado na forma monoclínica que é achado na cidade de cinzas hoje. Aqui temos uma bola de enxofre embutida em uma seção de cinzas e aqui outra porção de cinzas que contém um pedaço de enxofre. E tem material queimado também cercando o enxofre e não queimado por dentro. Esse gotículo de material tem uma cobertura que facilmente pode ser removida, revelando a pepita de enxofre dentro. Ao contemplarmos a extremidade sul do Mar Morto,
podemos ver a península de Ellison. Aparentemente, a cidade de Gomorra se estendia nessa península nos dias de Ló. Podem ser vistas as mesmas formações brancas nessa área. São as mesmas formações claras, inclusive paredes que se estendem para fora, a um ângulo de 90 graus. Nós também podemos ver aglomerações de gesso espalhadas pelo chão. Enxofre também é achado nesta área. Inacreditavelmente, um templo da era bizantina foi construído aqui, como visto nesse sinal. Este templo foi construído neste local pelo seu significado bíblico. Atrás de Gomorra podemos ver uma estrutura de adoração construída sobre uma acrópole ou em lugar alto. São vistas uma figura e um zigurate semelhante ao que nós vemos no Egito e em Gizé, com uma esfinge e uma pirâmide construídas próximas uma da outra. Durante a inspeção, outros visitantes chegaram ao local atraídos pelas formações estranhas e misteriosas. A esfinge, posicionada em um ponto estratégico, era composta por um material mais claro do que o solo ao seu redor. Talvez tenha sido construída com materiais mais nobres, dedicados aos deuses pagãos da época. A esfinge representava um deus protetor, mas nem mesmo ela foi poupada. Foi destruída pelo fogo e enxofre vindos do céu. Com aproximadamente 9 metros de altura, essa estrutura impressiona tanto pelo tamanho quanto pela forma perfeitamente esculpida. Nas proximidades, encontra-se um zigurate simétrico, também formado por um material branco especial. Aqui podemos ver o zigurate ao lado de uma estrutura que se eleva como uma torre métrica. Logo à frente, observamos uma porta curvada entre 2 pilares e, mais adiante, outra entrada com o mesmo formato curvo. Demonstrando uma arquitetura detalhada e planejada. Ao cruzar a cidade, é possível ver ao longe uma elevação branca, que ao nos aproximarmos, revela claramente o formato de um zigurate. Na verdade, são 2 zigurates sobre essa acrópole elevada. Ao nos aproximarmos de um deles, foram encontradas amostras perfeitas de enxofre resfriado, formando uma concha cristalina dura ao redor do enxofre não queimado que permaneceu intacto no interior. Na parte externa do zigurate, havia um pedaço de enxofre fundido aderido à estrutura. Com o uso de uma faca, foi possível abrir essa camada, revelando o conteúdo em seu interior. Em uma das bordas do zigurate, foi encontrada outra amostra de enxofre, que também foi aberta com uma faca, revelando mais uma vez enxofre puro em seu interior.
Mas talvez a evidência mais impressionante descoberta nesta região tenha sido este osso humano, pertencente a alguma alma perdida de Gomorra. A medula óssea foi completamente cozida por dentro, a ponto de ficar totalmente branca, como se tivesse sido queimada por um calor além da compreensão humana. Esse achado representa um testemunho comovente do poder de Deus, que destruiu todos aqueles que optaram por viver uma vida promíscua, desviando-se do caminho da dignidade e da vida saudável. Um lembrete silencioso, mas poderoso, que ecoa até os nossos dias. Em 1959, İlhan Durupinar, capitão do exército turco, percebeu uma formação geográfica com o formato de um gigantesco barco enquanto inspecionava fotos de reconhecimento aéreo tiradas na fronteira da Turquia com o Irã, durante uma busca por bases militares estratégicas. Essa estranha formação em forma de barco está localizada a 1.900 metros de altitude em relação ao nível do mar, que ao longo dos anos passou por inúmeras análises conduzidas por diversos grupos arqueológicos, até ser oficialmente reconhecida pelo governo turco no dia 20 de julho de 1987 como sendo os remanescentes da Arca de Noé. Neste segmento, vamos analisar as evidências que sustentam essa descoberta importantíssima. A primeira expedição americana foi até o local em 1960, onde realizou explosões com dinamite em busca de vestígios de madeira. Como nada foi encontrado, os pesquisadores da época concluíram precipitadamente que não se tratava de um sítio arqueológico legítimo. Anos depois, a revista americana Life Magazine publicou uma reportagem sobre o assunto. Ao ler sobre o ocorrido, Ron Wyatt imediatamente se interessou e, em 1977, iniciou uma série de investigações profundas no local. Durante um período de 10 anos, ele realizou diversas pesquisas arqueológicas, até que, finalmente, em 1987, o local foi oficialmente reconhecido como o possível local de repouso da Arca. Quando Ron Wyatt visitou o sítio pela primeira vez, em 1977, exatamente no local onde a revista Life Magazine havia relatado, ele logo percebeu que seria necessário escavar bastante para descobrir o que realmente havia naquela estranha formação geográfica. Então ele fez o que sabia ser necessário, pediu e esperou por um milagre. E em 1978, como uma verdadeira provisão divina, um terremoto local ocorreu, fazendo ceder toda a lateral da estrutura geológica. Esse abalo revelou ainda mais claramente o formato de um enorme barco, exibindo o que pareciam ser os sinais das madeiras verticais da estrutura original da embarcação. Espalhadas por toda a superfície, podiam ser vistas formações rochosas, que lembravam as estruturas de suporte do convés, além dos reforços laterais típicos de um navio. Mas o que mais chamou a atenção logo de imediato, nessa impressionante formação geográfica, foi o seu comprimento: 157 metros. As escrituras sagradas afirmam que a arca possuía 300 côvados de comprimento. Na busca pela Arca de Noé, ao longo da história, muitos estudiosos adotaram o côvado hebreu como unidade de medida, equivalente a 18 polegadas, ou 457 milímetros. Com base nisso, os 300 côvados mencionados nas escrituras dariam cerca de 137 metros de comprimento. Mas Ron Wyatt, ao meditar nas escrituras, percebeu algo que muitos haviam deixado passar despercebido. Moisés foi o autor do livro de Gênesis, e como nos é revelado em Atos 7:22, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios
tendo sido criado na corte do faraó. Isso levou Ron a uma conclusão surpreendente. Moisés, ao escrever o Gênesis, não teria usado o côvado hebreu, que nem mesmo existia naquela época, mas sim o côvado real egípcio. Segundo a Enciclopédia Britânica, o côvado real egípcio media 20,62 polegadas, ou seja, 524 milímetros. E se aplicarmos essa medida ao comprimento da formação geográfica descoberta na Turquia, de 157 metros, o resultado é exato, 300 côvados egípcios, exatamente como está escrito nas Escrituras. Outro ponto que chama bastante atenção nessa formação é o que parece ser uma grande fenda localizada em sua lateral. A estrutura claramente apresenta uma linha de ruptura que começa fora da borda e se estende quase até o centro, distinguindo-se do restante da formação geológica. Ao analisar fotos aéreas da região, é possível perceber que o local onde se encontra a estrutura está situado bem no centro de uma antiga avalanche de lava, precisamente no meio de 3 fluxos de lava distintos. Nesta vista aérea da parte inferior da montanha, fica evidente que a lava parece ter parado exatamente onde hoje a estrutura repousa, pois o terreno nesse ponto é plano. Já da linha em diante, subindo em direção à montanha, o solo exibe claramente o aspecto característico de lava endurecida. Diante disso, Ron Wyatt concluiu que a estrutura teria deslizado desde uma altitude maior, sendo então interrompida por uma formação rochosa que, ao conter o impacto, acabou formando a fenda lateral observada na estrutura. Movido por essa hipótese, Ron seguiu o rastro da avalanche montanha acima. A aproximadamente 2 km do local da estrutura, próximo a uma região montanhosa com o formato de meia-lua, ele fez uma descoberta surpreendente, um antigo monumento com inscrições rupestres que representavam a Arca de Noé. Nele estavam gravadas figuras simbólicas de um barco, 8 pessoas, exatamente como relatado nas Escrituras, e o contorno geográfico da montanha onde a arca repousou. Um detalhe ainda mais impressionante é que, na ilustração, a montanha retratada era visivelmente mais alta do que as que existem atualmente na região. A partir dessa observação, Ron Wyatt deduziu que essa montanha era, na verdade, um antigo vulcão e que, ao entrar em erupção, lançou um fluxo massivo de lava que desceu em avalanche, cobrindo tudo em seu caminho e, eventualmente, entrando em colapso, fazendo com que a montanha desaparecesse com o tempo. Ron Wyatt também encontrou uma marca no solo, situada a cerca de 2 quilômetros acima da formação principal, que possuía exatamente as mesmas características da estrutura geográfica em formato de barco. Essa marca parecia indicar o local original onde a arca repousou pela primeira vez. Segundo Ron, a arca teria atracado nesse ponto quando o solo ainda era lamacento, e após o período de secagem da terra, sua parte inferior ficou presa firmemente ao terreno. Anos mais tarde, uma violenta erupção vulcânica teria ocorrido naquela região, provocando a ruptura da parte superior da arca. Essa porção, então, teria sido arrastada montanha abaixo, até ser interrompida por uma formação rochosa composta por cascalhos, impacto que teria causado a fenda lateral visível na estrutura até hoje. Logo em seguida, o fluxo de lava da erupção teria coberto completamente a arca, criando uma espécie de cápsula natural de preservação no tempo. E com o passar dos séculos, as moléculas das madeiras que compunham a arca começaram a se petrificar, mantendo sua forma e estrutura praticamente intactas até os dias atuais. Na superfície do sítio arqueológico e durante as escavações realizadas, foram encontradas várias pedras que, ao exame detalhado, pareciam ser madeiras petrificadas. Algumas dessas pedras foram enviadas para análise e os resultados revelaram a presença de silício misturado com carbono orgânico. Isso indicou que as amostras analisadas eram consistentes com madeira decomposta e fossilizada, que passou por um processo de substituição mineral. Esse processo ocorre quando as moléculas de madeira
são gradualmente substituídas pelo material circundante ao longo de um vasto período de tempo. Foi realizada uma varredura de uma grande área do local, utilizando 3 tipos diferentes de detectores de metais. Além disso, um gerador de frequência molecular foi utilizado. Um aparelho comumente usado por cirurgiões para localizar tumores em pacientes e por arqueólogos para descobrir tesouros escondidos debaixo d'água. Os escaneamentos revelaram a presença de metais em posições particularmente interessantes dentro da formação do barco, e nenhum metal foi detectado fora da estrutura geográfica. Para registrar esses pontos, foram colocadas pedras com fitas sempre que um metal era detectado, mostrando claramente as linhas de metais existentes dentro da formação. Ao final do escaneamento, as fitas revelaram o desenho perfeito de uma estrutura de barco, o que chamou a atenção das mídias americanas e das autoridades turcas. Estas, por sua vez, começaram a estudar o sítio arqueológico com suas próprias equipes. Logo em seguida, Ron Wyatt e sua equipe realizaram um escaneamento de profundidade, utilizando um potente radar de penetração no solo, o que confirmou que o barco possui uma imensa estrutura de carga interna, totalmente compatível com a Arca de Noé, com tamanho, comprimento e formato já validados. Agora, com toda a estrutura interna compatível com a Arca, não restaram dúvidas de que essa formação não era natural, mas sim criada pelo homem. Com isso, as autoridades turcas realizaram uma cerimônia de inauguração em junho de 1977, onde Ron Wyatt foi o convidado de honra. Todos os estudos realizados por Ron Wyatt revelaram que a arca era uma estrutura completa e extremamente inteligente, contendo rampas de acesso, andares e muitos compartimentos. Além disso, nas proximidades de onde a arca repousou, foram encontradas várias pedras como esta, que possuíam buracos em uma das pontas, indicando que se tratavam de pedras âncoras. Essa pedra âncora mede aproximadamente 3,30 metros de altura, com mais 1,20 m enterrados no chão. O buraco perfurado no topo da âncora mede 12 centímetros de um lado e 17 centímetros do outro, permitindo que uma corda fosse passada e o nó afixado. Pedras âncoras eram usadas em grandes embarcações para estabilizar o barco, mantendo-o sempre na posição vertical, mesmo quando atingido por fortes ondas. Este era um item fundamental para manter o barco estável em meio a uma tempestade. Embora as escrituras não mencionem nenhum tipo de pedras âncoras, existe uma passagem que nos dá a entender que essas pedras poderiam ter tido uma função muito interessante para parar a arca. E a arca repousou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre os montes de Ararat. E as águas foram indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Gênesis 8, 4, 5. Reparem que a arca repousou no 7º mês,
Mas somente no primeiro dia do 10º mês, os cumes dos montes reapareceram. De acordo com esse verso, quando a arca parou, ainda não havia nenhum topo de montanha visível, apenas águas. Somente após 3 meses, as águas recuaram e o topo dos montes apareceu. O uso das pedras âncoras é uma explicação plausível para esse evento. A arca parou somente quando as pedras âncoras, que estavam em uma considerável profundidade, tocaram a planície do monte, fazendo com que a arca permanecesse parada até o aparecimento do topo dos montes, após 3 meses. E essa foi a razão de as pedras âncoras terem sido encontradas junto ao local de repouso da arca. Essa formação geográfica no formato de barco é mais uma prova arqueológica da veracidade bíblica. A Arca da Aliança é um objeto sagrado da história bíblica, mencionada muitas vezes no Antigo Testamento. Ela é bastante conhecida por judeus, cristãos e muçulmanos. O conhecimento de sua existência se tornou amplo através de alguns filmes. A Arca da Aliança é composta de um baú e uma tampa contendo 2 querubins, um em cada ponta, como se estivessem protegendo a sua abertura. Feita de madeira de acácia e toda revestida em ouro, ela ficava na parte interna do tabernáculo e mais tarde foi colocada no templo. Dentro dela foram colocadas as tábuas da lei. A Arca da Aliança representava a presença do próprio Deus no meio do povo de Israel. Somente o sumo sacerdote tinha acesso até o local onde a arca estava, e toda vez que o sacerdote sacrificava um animal pelos pecados do povo, o sangue do animal sacrificado era derramado na tampa da arca, ao lado direcionado para o leste. Ninguém tinha permissão de tocar na arca. Em algumas passagens bíblicas, é relatado que aqueles que tocaram na arca foram mortos instantaneamente e somente os levitas podiam carregá-la, usando apenas argolas e bastões sustentados pelos ombros. A última vez que a Arca da Aliança foi mencionada nas Escrituras foi em 2 Crônicas 35:3, onde o rei Josias ordenou aos levitas que retornassem a arca de volta para o templo. Depois disso, não houve mais menções sobre a arca. Anos depois, com a destruição do templo após o cerco babilônico, que durou mais de 2 anos, e foi comandado pelo rei Nabucodonosor, a Arca da Aliança, juntamente com os utensílios do templo, não foram registrados junto com os despojos levados para a Babilônia. Então foi presumido que ela desapareceu ou foi escondida antes do ataque ao templo. No livro apócrifo de Macabeus, escrito alguns anos depois, dizia que Jeremias, através de revelações divinas, escondeu a arca na montanha onde Moisés viu a terra prometida antes de morrer. Em outro livro apócrifo, o de Baruque, que é mais recente ainda, fala que a Arca da Aliança foi engolida pelo solo de Jerusalém e que ela apareceria novamente nos tempos do fim, após os judeus retornarem a Jerusalém. Tanto Ezequiel quanto Isaías profetizaram que no fim dos tempos, os judeus dispersos pelas terras retornariam a Jerusalém de todas as nações, um fato que aconteceu em 1948. No livro de Amós, é dito que depois desse segundo retorno dos exilados, eles nunca mais seriam dispersos de sua terra. Durante a história, inúmeras pessoas reivindicaram ter encontrado a Arca da Aliança, mas nenhuma delas trouxe evidências conclusivas que
comprovassem essas afirmações. Mas uma dessas reivindicações se destacou dentre as outras, pois nos trouxe a explicação do verdadeiro propósito da Arca da Aliança para o povo de Israel e para o resto do mundo. Após o desaparecimento da Arca, Jerusalém sempre foi continuamente habitada até os nossos dias. E a cada civilização que se estabeleceu lá, as pessoas foram construindo suas casas em cima das antigas, formando muitas camadas históricas. Portanto, a Cidade Velha se tornou casas históricas por cima, mas há outras abaixo da superfície. Em 1854, o missionário chamado James Barclay, ao passear ao redor das muralhas velhas em Jerusalém, se deparou com uma entrada que dava acesso a uma gigantesca caverna com vários túneis e aberturas abaixo da superfície da cidade. Esta entrada estava fechada por vários séculos, e as cavernas se estendiam por 5 quarteirões abaixo da cidade. Em 1867, o general Charles Warren conduziu a primeira escavação em grande escala na Cidade Velha de Jerusalém, bem no monte onde o antigo templo estava situado, e descobriu cavernas abaixo do solo. Em 1873, Charles Clermont-Ganneau, um arqueólogo francês, descobriu um desenho de um querubim talhado em uma pedra dentro das cavernas. Querubins eram usados na antiguidade para guardar as entradas de cidades ou lugares sagrados. Este querubim tem as mesmas características dos querubins usados na mesma época em que a arca desapareceu. Em 1882, o general Charles Gordon estava convicto de que o lugar tradicional do Gólgota, onde se encontra a Igreja do Santo Sepulcro, não era o lugar correto. A parte norte cortada do Monte do Templo se assemelha muito mais com a descrição do Gólgota e o layout da antiga cidade. Ele iniciou escavações neste local, mas não conseguiu finalizar, pois foi convocado a ajudar em um conflito no Sudão, onde foi morto sem concluir sua escavação. Ele escreveu uma carta para um amigo antes de morrer, dizendo que algo havia acontecido que ele não conseguia explicar. O monte onde ele identificou a caveira na colina, ou o Gólgota, era o mesmo local da caverna onde Jeremias escreveu o livro das Lamentações. O mesmo livro de Jeremias dizia: "O trono de Deus permanece para sempre." Gordon afirmou com certeza que a arca estava lá, e que também os utensílios do Templo de Salomão perdidos poderiam estar lá. Uma afirmação estranha. Como ele poderia saber que a arca estava ali? O local permaneceu coberto de entulhos, e suas cartas foram guardadas em um local seguro. 100 anos depois, o Dr. Ron Wyatt orava a Deus para usá-lo para mostrar ao mundo a veracidade bíblica. Ele já havia estudado sobre o grande dilúvio e investigado os remanescentes da Arca de Noé, na Turquia. E também ainda estava estudando o êxodo do povo de Israel do Egito e o local da travessia do Mar Vermelho, onde ele fez vários mergulhos e encontrou várias rodas de carruagens egípcias antigas lá no fundo. Foi em uma destas viagens de mergulho no Mar Vermelho que, ao retornar para casa, ele passou por Jerusalém. E enquanto andava ao redor desta parte norte do Monte do Templo, como é conhecido, sua mão levantou sozinha e apontou para este lugar coberto de entulhos. E sem saber como, ele ouviu uma voz que dizia: "Ali é a caverna de Jeremias, e a arca da aliança está lá embaixo." O Dr. Ron Wyatt ficou muito confuso com o ocorrido, pois ele nunca havia tido esse tipo de experiência antes.
e também nunca teve a intenção de procurar pela Arca da Aliança. Mesmo assim, ele retornou para casa e começou a estudar se ali realmente poderia ser o local onde a arca poderia estar escondida. Após estudar sobre o cerco babilônico, levando em conta a limitação de tempo e outros fatores, Ron Wyatt chegou à conclusão de que a arca poderia realmente estar escondida em um destes túneis debaixo da cidade de Jerusalém. E estava convencido de que foi o próprio Deus que o inspirou a procurar pela Arca da Aliança. O Dr. Ron Wyatt e seus 2 filhos começaram a escavar o local onde sua mão havia apontado e logo descobriram uma grande rocha abaixo da superfície. Ele decidiu escavar alguns metros para a direita e rapidamente encontrou 3 nichos na parede, que possivelmente tiveram o propósito de pendurar placas ou sinais. Estes nichos foram datados como sendo muito provavelmente da era romana, indicando ter sido o local onde Roma crucificava seus criminosos. Pois este lugar ficava à beira da rua principal nos tempos do nosso Salvador. Roma, ao crucificar os criminosos, sempre escolhia as ruas principais, porque eram bem movimentadas, onde muitas pessoas passavam e colocavam placas acima de cada criminoso, indicando o crime cometido, servindo de exemplo para todos. O lugar tradicional do Gólgota, onde a igreja bizantina foi construída, não fica em uma rua principal da cidade antiga. Ele continuou escavando neste local, mas pouco abaixo o terreno foi ficando arenoso. Então ele decidiu retomar as escavações no lugar original onde sua mão tinha indicado. E começou a escavar ao redor da grande rocha. Desta vez, ele percebeu que podia escavar entre a rocha e a parede do monte. E que à medida que iam escavando para baixo, a parede formava quase um teto sobre suas cabeças. Logo ele encontrou algo que parecia ser um buraco de passar cordas, esculpido na parede. E a 10 metros abaixo ele deparou-se com uma estrutura parecendo uma cisterna. Era redonda e com escadas de acesso. Segundo sua observação, poderia ter sido usado inicialmente para armazenar grãos e depois como cisterna. Ao quebrar as paredes, ele encontrou vários pedaços de cerâmicas usadas como entulhos para encher as paredes da estrutura. E quando levou para serem analisadas pelas autoridades de antiguidades de Israel, foi constatado que continham algumas peças datadas desde a era dos Jebuseus, e as mais recentes eram do período romano. Ele continuou cavando ao longo do monte, embaixo de onde ele encontrou os nichos acima. Por causa das cerâmicas e moedas que eles encontraram, concluíram que realmente estavam na camada romana. Ao continuar a escavação para baixo, ele encontrou pedaços de ossos de dedo, onde imediatamente confirmou suas suspeitas de que ali era um local de execução. Além da crucificação, o apedrejamento também era comum na era romano-judaica em Israel. Fora da estrutura de cisterna, ele encontrou uma formação rochosa circular, e ao estudar essa formação, ele percebeu uma seção bem preservada, contendo uma parede de pedra horizontal saindo dessa parede. Alguns metros à frente, ele viu uma pedra quadrada que não parecia ser de uma formação natural. Removendo-a com cuidado, ele encontrou um buraco semelhante aos buracos onde colocavam cruzes. Ao limpar e examinar este buraco com muito cuidado, ele viu uma fenda grande que se estendia desse buraco para baixo. À frente deste buraco, em um nível mais abaixo, ele encontrou outros buracos de cruzes. Mas ele tinha certeza de que o primeiro buraco que encontrou
seria o buraco da cruz do Cordeiro. Pois ele se lembrou que houve um terremoto quando nosso Salvador morreu. O buraco se estendia a 23 polegadas na rocha, enquanto a fenda parecia se estender ainda mais a fundo. O Dr. Ron Wyatt encontrou moedas datadas do ano 135 depois de Cristo e concluiu que os cristãos dessa época construíram esta estrutura para preservar este lugar como um memorial. E após o abandono, o local acabou coberto de entulhos e se perdeu na história. Quando a Igreja do Santo Sepulcro foi construída no ano 325, a mando do imperador Constantino, sobre as ruínas de um templo pagão, o local exato da crucificação já havia se perdido há muito tempo. Mas os artefatos que Ron Wyatt encontrou são romanos e podem ser datados de alguns anos após a crucificação do Salvador. Portanto, é bem provável que este lugar foi o primeiro a ser reconhecido como Gólgota pelos cristãos da época. Ron Wyatt e seus 2 filhos permaneceram por quase 2 anos escavando, à procura de uma entrada para uma caverna ou túnel, sem sucesso. Mas um dia, ele encontrou uma pequena rachadura e decidiu quebrar nesse local, e para sua surpresa, descobriu um espaço aberto gigante do outro lado da rachadura. Eles aumentaram o buraco para ter acesso ao outro lado e viram que a caverna tinha 4 metros de altura e largura. Imediatamente ele achou que a arca estaria ali naquela caverna, mas ela estava vazia e dava acesso a vários túneis pequenos. Durante 2 anos, Ron Wyatt e seus filhos iam com frequência para os Estados Unidos para ganhar dinheiro e voltar para Israel e continuar as escavações. Neste momento, ele dependia da ajuda financeira de outros, e seus 2 filhos ficaram doentes e tiveram que retornar aos Estados Unidos. Mesmo assim, ele perseverou e não desistiu, pois se lembrou que Deus prometeu que ele encontraria a arca ali naquele local. Um morador local que o ajudava era mais magro e conseguia ir a lugares onde Ron não conseguia. Ao continuar procurando, Ron encontrou uma passagem parecendo uma chaminé, que dava acesso a um pequeno túnel difícil de passar. Ao atravessar para o outro lado deste túnel, ele encontrou uma estalactite medindo 40 centímetros em frente a uma parede, como se estivesse indicando algo. Atrás havia um buraco bem pequeno que não dava para ver do outro lado. Então Ron aumentou o buraco e viu uma outra caverna do outro lado que não parecia promissora. Ele aumentou o buraco para que seu ajudante pudesse passar, mas, ao tentar pela primeira vez, o ajudante saiu às pressas de lá, muito assustado, e dizendo: "O que tem lá? Não, eu não voltarei lá mais não." E saiu da escavação o mais rápido que podia. Ron Wyatt percebeu que havia algo estranho do outro lado. Era 6 de janeiro de 1982. Então, ele aumentou o buraco para que ele mesmo pudesse passar. Ao conseguir atravessar para o outro lado, viu que era uma câmara cheia de pedras e que tinha apenas um espaço de 45 centímetros entre as rochas e o teto. Então ele começou a investigar entre as pedras e encontrou madeiras podres e secas e pele de animais que se desintegravam ao serem tocadas. Viu também uma luz refletindo um brilho e achou que seria a arca, mas ao remover a pele, viu que era uma mesa de ouro com a decoração na borda
composta por um padrão alternado, contendo sinos e romãs. Nesse momento, Ron Wyatt tinha a certeza de que estes poderiam ser os utensílios do primeiro templo, ou mais precisamente, seria a mesa do pão do templo de Salomão. E Ron começou a investigar a câmara mais minuciosamente com sua lanterna. E percebeu uma fenda no teto. Ao limpar o caminho na direção da fenda, ele viu uma caixa feita de pedra que tinha uma tampa plana, também feita de pedra. Essa tampa estava rachada em duas partes, e a menor parte estava movida mais para o lado, criando uma abertura para dentro da caixa. Ele não achou espaço para olhar por dentro da caixa, porque o topo dela estava muito próximo ao teto da caverna. Ele então percebeu uma substância preta na fenda do teto, e também essa mesma substância preta estava na borda da tampa rachada, escorrendo para dentro da caixa. A fenda no teto estava perfeitamente alinhada com a rachadura da tampa da caixa. Ao perceber o que aquilo significava, Ron Wyatt desmaiou instantaneamente. Ele percebeu que aquela fenda estava diretamente abaixo da rachadura do buraco de cruz, que ele encontrou logo acima, e que a substância preta era sangue que escorreu pela fenda, passando pela rachadura da tampa e caindo sobre o que estava dentro da caixa. Nesse momento, ele teve a certeza de que a arca estava dentro daquela caixa. Mas o mais impressionante foi perceber que o sangue do cordeiro caiu sobre a arca da aliança. Pois novamente veio à mente que no momento da morte do cordeiro, houve um terremoto que fendeu desde o pé da cruz até a tampa da caixa, onde estava a arca. E quando o soldado romano perfurou a costela do Messias, que de acordo com as Escrituras, jorrou água e sangue, isso fez com que o sangue do Messias, com a ajuda da água, escorresse pela fenda e caísse sobre a arca da aliança. Cumprindo assim o mandamento de que o sangue do cordeiro teria que ser espargido sobre a arca, Ron Wyatt permaneceu desmaiado por bastante tempo e depois de acordar e sair da escavação, retornou mais tarde e conseguiu confirmar que a arca realmente estava dentro daquela caixa de pedra. Ele rapidamente notificou as autoridades israelenses sobre a descoberta, mas foi instruído a não divulgar a ninguém. Ron retornou à câmara várias vezes e relatou que diversos itens estavam ali, acompanhando a Arca da Aliança. O candelabro de ouro, o altar dourado de incenso, a mesa dourada do pão, um incensário dourado, uma gola de bronze, lamparinas de óleo e uma espada gigante. Atrás da caixa de pedra onde estava a arca, Ron encontrou pergaminhos feitos de pele de animais, em perfeitas condições contendo os livros da lei. Ron presumiu que esses eram os originais que Moisés escreveu. Ele percebeu que a arca havia sido trazida a este lugar de alguma outra forma, e não por onde ele veio, pois teve que quebrar através da rocha para chegar ali. Movendo as pedras, ele encontrou uma entrada ainda ao sul, na direção da caverna de Zedequias, do outro lado da rua, onde o querubim havia sido encontrado. Este túnel estava bloqueado por várias pedras grandes, e Ron não podia movê-las para dentro, por onde ele veio. Ron pegou uma amostra do sangue e levou a um laboratório em Israel para ser analisado, e o resultado chocou a todos.
First of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right, that's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from the source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. Em sua quarta visita, a câmara estava toda limpa e a mobília estava toda organizada. E Ron viu 4 anjos, 2 de cada lado da arca. E os anjos lhe disseram que estavam encarregados de proteger a arca da aliança. Ron foi instruído a colocar sua filmadora no tripé e deixá-la gravando. Logo após, os anjos abriram a arca da aliança e ajudaram a tirar as tábuas da lei de dentro da arca e pediram para ele segurá-las, mostrando para a filmadora. Em seguida, os anjos disseram que a arca só seria revelada ao mundo após o aparecimento do Anticristo. Então Ron foi embora, deixando a filmadora dentro da câmara, segundo a ordem dos anjos. Gratidão por assistirem e até o próximo vídeo.